Oi, pessoal, eu sou Jéssica, psicóloga, terapeuta infantil, crianças e adolescentes e professora universitária. Nós vamos conversar um pouquinho aqui a respeito de recursos lúdicos no atendimento, na escuta a crianças e adolescentes em situação de violação de direitos. Nós vamos começar com o caso que está disponível no material de vocês. A Rafaela, de 9 anos, filha de Marlene, está no conselho tutelar da sua cidade. O conselheiro tutelar, de nome Cristóvão, está responsável por esse caso e está lá se preparando para realizar uma escuta inicial da criança. Cristóvão está inseguro, pois até o momento não se sente muito preparado para lidar com situações de abuso sexual como a de Rafaela. A criança já está na sala lúdica do conselho tutelar esperando por alguém, há cerca de 20 minutos. Rafaela foi levada ao conselho por uma tia, irmã de Marlene, a sua mãe. Mas aí essa senhora, sua tia, não pôde acompanhar a Rafaela até a sala lúdica do atendimento. Rafaela relatou à tia materna que vem sendo vitimizada pelo padrasto desde que eles se mudaram para a nova casa e desde que teve sua primeira menstruação há cerca de 6 meses. Quando o Cristóvão entra na sala, a Rafaela se assusta. Ele pergunta a ela, na verdade, se ela esperou muito e a criança diz que sim. Na sala lúdica, alguns brinquedos doados e com algum desgaste pelo uso e pelo tempo. Há uma casinha de bonecas, alguns bonequinhos e carrinhos. O conselheiro diz a Rafaela para ela ficar à vontade e brincar. Ela diz que prefere desenhar, mas o conselheiro não sabe onde encontrar o material. Ele pede que a criança brinque com bonecas e faça de conta ali que ela vai representar o que aconteceu no último final de semana com o padrasto, o suposto agressor. Rafaela começa a chorar e pede para retornar à tia. O conselheiro Cristóvão diz à tia que então, infelizmente, encaminhará a criança para a delegacia e que de um jeito ou de outro a criança vai ter que falar o que aconteceu. Pessoal, dá para a gente identificar uma série de procedimentos não adequados que dizem respeito à metodologia e ao vínculo com a criança nessa situação. Na delimitação de espaços terapêuticos, acolhedores e protetivos para a comunicação da violência por parte das crianças, é central prestarmos atenção nas medidas de proteção também nesse cenário. A criança, no momento da revelação, precisa que os profissionais lhe deem permissão explícita para falar sobre a violência sofrida. Em algumas circunstâncias, os dispositivos do sistema justiça, as delegacias, os conselhos tutelares, os encontros com as equipes técnicas dos juizados resultam em encontros infrutíferos para a identificação e caracterização da violência sofrida pela criança. Em algumas circunstâncias, nas instituições do sistema de garantia de direitos, se manifesta a urgência da confirmação do abuso, o que geralmente se faz por meio dessas entrevistas com as crianças. Furness atenta para o fato de que, às vezes, as urgências legais do processo turvam o raciocínio e o planejamento dos técnicos envolvidos. Além disso, cria-se um contexto que, por vezes, não concede justamente essa permissão explícita para a criança revelar as violências. As crianças podem até já ter revelado discretamente os fatos, antes de chegarem aos espaços psicossociais de intervenção. Entretanto, esquece-se da constituição dessa permissão explícita, que é indispensável nesse contexto. A concessão da licença terapêutica para revelar é um processo que começa bem antes, do momento legal da revelação. O autor faz questão de diferenciar esses dois processos, que são diferentes, mas igualmente necessários. O processo que concede essa permissão explícita à revelação da criança e as entrevistas realizadas no âmbito da justiça são duas formas de comunicação que precisam cada uma do seu reconhecimento. As entrevistas forenses intentam obter informações objetivas, de modo que o juiz seja devidamente provocado a determinar as medidas de proteção cabíveis. É importante lembrar que o reconhecimento da violência apenas por aspectos emocionais
ou comportamentais não é adequado. Há diversos fatores envolvidos na observação das consequências de violências sofridas, desde a total ausência de sintomas psicológicos, sim, até os comprometimentos mais severos. Assim, a ausência desses indicadores não pode ser considerada equivalente à ausência da violência. E a presença de alguns sinais e sintomas físicos e comportamentais não pode ser considerada evidência da experiência violenta. Então, é, portanto, necessário identificar diversos tipos de revelação da violência pela criança. No caso da nossa família personagem, é possível sinalizar um determinado tipo de revelação que se denomina como comportamental, em que o sujeito informa o abuso por meio de comportamentos ou facilita uma inferência dos adultos em observações indiretas. A professora da Nicole cogitou que algo não estivesse bem com a criança a partir da queda em seu desempenho escolar. A partir dali, a revelação surge quando a professora interroga a criança dentro de um contexto não relacionado à violência. Na história de Nicole, identificamos justamente uma peça central na revelação de uma violência, que é a pessoa de confiança. É a pessoa que a criança escolhe para apresentar a violação em que se encontra. Essa pessoa pode ser um adulto, um profissional ou mesmo um coleguinha, um par da mesma idade. É necessário que a criança perceba que lá fora, no mundo externo, há um conjunto de pessoas que sabem o que fazer para ajudá-la e retirá-la dessa situação. É fundamental que a criança perceba a disponibilidade para a proteção nas instituições e nos profissionais que as representam. É a partir disso que a criança vai se deslocar da dinâmica do segredo e passar para um contexto mais protetivo. De toda forma, a depender do cenário e da forma pela qual a revelação é feita, o profissional técnico tem que lançar mão de diferentes abordagens a essa questão, atentando para que não haja vitimizações secundárias no próprio sistema, o que também nós vimos acontecer com a Rafaela, no início dessa apresentação. Nesse sentido, é importante considerar que os recursos lúdicos se tornam um conjunto de ferramentas que favorecem a criação de um cenário mais protetivo nesse atendimento às crianças na violência. Rotineiramente, os profissionais dominam algumas boas estratégias de entrevista que já incluem o brincar. Ali, por meio das funções mediadoras da brincadeira, a entrevista segue construindo conhecimento sobre a situação abusiva. Alguns recursos lúdicos utilizados podem ser as famosas bonecas anatomicamente exatas, os desenhos, vídeos e algumas brincadeiras, brinquedos livres, que ficarão à disposição da criança. É importante frisar, qualquer recurso lúdico não contém em si o potencial para revelação. A chave é a sensibilidade, a competência do profissional em se comunicar com a criança. É isso que determina a qualidade dos recursos nesse atendimento. É importante até pensar no uso dos bonecos anatômicos apenas como uma cobertura, a cereja do bolo. Não são um elemento essencial do atendimento. O uso dos bonecos pela criança deve ser livre, não induzido pelo entrevistador. Ela deve descobri-los ali no contato com o que a sala oferece por si mesma e escolhê-los, a partir do que ela quer comunicar. É importante também olhar para o desenho como uma estratégia muito rica. Ali a criança pode representar a realidade vivida, utilizando-se de um objeto intermediário, que faz com que ela se distancie confortavelmente do entrevistador e do assunto difícil que ela precisa trazer. O desenho vai ajudar a criança a diferenciar fantasia e realidade, permitindo que junto ao entrevistador se deem as devidas referências a pessoas, lugares, fatos esclarecedores, gestos e palavras ali colocados. Esses desenhos abrem espaço para projeção de conteúdos, da mesma forma que as historinhas de faz de conta. É mais fácil para a criança falar cochichando, como se fosse um fantoche, do que fazer um relato extremamente fidedigno e em primeira pessoa, diretamente ao entrevistador. Nos casos em que a violência sofrida se iniciou muito cedo e foi prolongada no desenvolvimento da criança, em meio ao medo, à culpa e à confusão, a vítima experimenta uma cisão desses conteúdos relacionados às experiências abusivas.
Nesse cenário, mesmo os desenhos apresentando as características da fragmentação do ego, alterações de localização espacial, desorganização, características evacuativas, perseveração, limites abertos, o profissional também precisa ter cuidado ao acessar esse conteúdo. Os recursos lúdicos são parte do contexto global do relacionamento adulto-criança durante o atendimento. Lembre-se de que a prioridade é a criação de um contexto que dê a permissão explícita para a criança falar. Ela consegue expor o que ouve apenas em função da autorização concedida por pessoas de quem ela dependa. Nisso, a vinculação emocional que se cria com a criança é imprescindível para esse momento. A vítima precisa se sentir segura e confortável na sua presença, na presença da pessoa que vai conduzir o atendimento. O brincar se configura então como um verdadeiro espaço intersubjetivo, entre o profissional e a criança. É a via pela qual o adulto e a criança criarão um espaço transicional, cujas características permitem a expressão subjetiva dos envolvidos. É o contexto em que esse material emocional denso e complexo, como essa denúncia, poderá vir a ser compartilhado pela criança. Pontuamos aqui no final que o recurso lúdico não guarda em si a força que o momento de uma revelação da violência necessita. Os recursos lúdicos constituem o território em que ocorrerá a permissão explícita concedida à criança para falar das violências associada à vinculação emocional. Acrescentamos também que o profissional responsável pelo atendimento deve estar munido de estratégias metodologicamente eficazes para a condução das entrevistas forenses. O sucesso da entrevista e da revelação da criança depende da técnica utilizada adequadamente e do ambiente emocional favorável para a criança, mediado aí pelo brincar. O resultado que o profissional encontra é uma revelação protetiva e que, consequentemente, não promova maiores revitimizações. Volte lá no caso da Rafaela e pare para pensar um pouquinho nesses pontos. Preste atenção na atuação do conselheiro Cristóvão e avalie em que pontos a conduta dele não favoreceu. Nem a concessão da permissão explícita para falar, nem a criação de um ambiente protetivo e talvez também nem uma estratégia metodologicamente adequada para a condução de um procedimento técnico daquela natureza.